Olá, olá! Eu sou a Alessandra Colasso e a gente está aqui hoje com mais um encontro do Eu, Elas, Nós. Esse é um projeto com espaço em formato de lives semanais. Nesses encontros eu vou receber mulheres incríveis que eu tive a honra e o privilégio de conhecer no decorrer da jornada da vida, no decorrer de mais de 30 anos de educação pública e também na jornada de uma vida entremeada pela literatura. Depois que a gente tem esses encontros que acontecem sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite, depois o vídeo fica disponível na íntegra no meu canal no YouTube, o Alessandra Colasso Escritora. E aí lá dá para vocês verem ou reverem o vídeo ao todo ou em partes. E a gente tem hoje um encontro bastante esperado. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é verdade. Que a gente vai ter a participação da Márcia Melinato e da Daniela Camargo. E é uma alegria saber que elas vão estar aqui com a gente. Cada semana o encontro tem um tema diferente. Então, a gente já teve um dedo de poesia, a gente já teve com quantas histórias se faz uma ficção. E hoje a gente tem mulheres na literatura, história e escrita. É um papo bem importante e bem gostoso também. Eu vou olhando aqui para ver as meninas para adicioná-las. É legal a gente lembrar que os encontros, eles vão acontecer num bate-papo bastante descontraído, né? E a gente vai ter bastante troca, bastante dica literária, bastante dica de cultura como um todo. E o intuito aqui é esse compartilhamento mesmo das nossas vivências, entremeada pela literatura, mas não apenas, né? Eu tenho recebido bastante escritoras, mas vai ter episódio com colegas da educação, por exemplo. Eu estou de olho aqui enquanto eu converso com vocês para ver a hora que as meninas vão entrar. A Dani já me avisou que vai atrasar uns minutinhos para poder entrar. Mas assim que ela tiver disponível, ela vai me mandar uma mensagem para eu adicioná-la também. Vamos ver aqui. A Dinorá tá por aqui. Obrigada, Rosileide. Obrigada a vocês que já estão por aqui, gente. A Linei também entrou. A Rosileide falou que gosta muito da Dani, que ama muito a Dani, que tem os livros dela. Eu também gosto muito, Rosileide. Vamos ver, vamos ver. Esse comecinho aqui a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Vamos ver. A Dani tá aqui. Oi, Dani. E aí, acho que a hora que você aceitar, você vai compartilhar aqui comigo a tela. A Márcia também. Vou mandar para a Márcia. Já mandei para vocês duas. Eu espero que dê certo. A Márcia já ativou o vídeo, tá só virado ao contrário, Márcia. Não tá virado para você a câmera. Deixa eu ver.
Ah, bom dia. Aê! Tudo bem? Tudo perdida. Tava lá no YouTube. Ah, entendi. Fala sério. É, o vídeo vai para lá depois, Márcia. Depois É. vai, para a gente não perder Oh, a Deus. íntegra dele. Agora, o da Dani tá aparecendo para mim, quando eu mando o convite para ela, igual aconteceu aquela semana com a Linei. Eu vou, eu vou mandar de novo, Dani, mas você tem que estar na live, senão eu não consigo. Deixa eu mandar um zap aqui. Alessandra, é melhor pelo computador ou pelo celular? Eu faço pelo celular, e você? Tô pelo celular. Pelo que eu entendi, quem tenta fazer pelo computador, não sei se é alguma formatação, mas parece que é um pouco mais complicadinho. Deixa eu ver a Dani aqui. Perguntar. Ela falou que ia atrasar, eu nem estava esperando ela aqui agora. A gente fala num lugar, fala no outro. Vamos ver. Agora ela mandou para mim e eu aceitei. Vamos ver. Agora, aê! Agora foi. Tudo bem, Dani? Tudo mole. Oi, Márcia, querida. Beijo pra Então, você. eu achei que você ia demorar Uia! Achei que você ia demorar um pouquinho mais. No fim, você chegou rapidão. É, vamos ver quanto tempo eu consigo ficar. Ah, é as Estamos nós aqui. multifunções da Oi? mãe, né? As multifunções da mãe, né? Ah, Estamos nós aqui depois do susto do jogo do Brasil hoje. nossa. Deu certo, mas achei tenso. Mas vamos lá. Meninas, antes de mais nada, muito obrigada por vocês terem topado estar aqui com a gente. É realmente uma alegria saber que vocês se dispuseram a conversar, porque a ideia mesmo é um bate-papo, né? A gente vai passando pela literatura, seja como leitura, seja como escrita, ou as duas situações, mas a ideia é mesmo a gente conversar. E aí, o combinado é que eu vou começar apresentando as meninas, mas elas também vão falar de si, tá bom? Como eu disse no comecinho, o episódio de hoje do projeto Eu, Elas, Nós, depois que tem coisas que acontecem durante a semana e, e tem coisas também que surgem a partir do que as colegas que estão participando me mandam e as coisas vão se formando na minha cabeça. E aí, quando eu participei de um evento na Casa do Sol no final de semana e eu vi uma mesa onde estava a Mili e a Aira Bonfim. Aí, quando eu recebi o material de vocês, no da Márcia, ela tem um livro específico, a gente vai falar um pouquinho também, sobre essa história, da história do que fazem com as mulheres na história, na verdade, né? Aí eu pensei, bom, então essa semana vai ser Mulheres na Literatura, Histórias e Escritas. E a gente tem aqui, então, a Dani é de Campinas, ela faz uma apresentação de si que eu acho muito legal, que é esse conjunto de papéis que a gente se torna no decorrer da vida. Então, como mulher, escritora, aí eu aprendi a palavra que é bailaora. Eu nem sei se é assim que pronuncia. Bailaora flamenca, médica e mãe.
nesta ordem cronológica e avançando sempre, que a gente não para, né? Que ela aprendeu poesia com a própria mãe e ela teve seus poemas datilografados pelo pai, ainda na escola. Eu achei muito legal isso. Publicou pela primeira vez no livro da amiga Renata, o livro A Poderosa Leveza do Ser, e a partir de então, com o incentivo das amigas Mila, que é a Mila Nascimento, e a Renata, teve seu primeiro livro publicado. Buscando entender-se como escritora, cursou a Escola de Escritoras da Débora Porto. Publicou em coletâneas como Um Teto Todo Nosso, da Polifonia, da Débora também, Poetas Brasileiros, editora Persona, Catarses, a editora Fênix Art, 100 Poetas Vivos, da TAUP, Antologia Campinas Literária, da Ofícios Terrestres, e o seu poema, intitulado Vida, foi semifinalista no Pena de Ouro da Casa Brasileira de Letras. Seus livros de prosa publicados são Sobre Violência Doméstica, Vistorias e Histórias de uma Mulher, do Kindle, e de poemas Movimentos pela Minimalismo e Singrado Interperes, premiado no primeiro concurso da Escola Brasileira. Então, a gente tem aqui, é lógico que a gente fala resumidamente, junta tudo, né? Mas fica tão evidente essa diversidade, né? E aí, eu gostaria muito de dizer que a Dani é daquelas pessoas que, quando você não está se sentindo muito bem num determinado lugar, basta você olhar para ela. Que o seu olhar é um olhar que sorri e faz a gente se sentir em paz. E eu a vejo como uma mulher que tem um coração generoso. Como a área que ela atua como médica é cardiologia, né? Eu entendo que ela tem um coração generoso no peito enquanto pessoa, nas mãos enquanto cardiologista e na ponta dos dedos enquanto escritora. E ela também, eu não sei como é que ela faz isso, ela vai nos dizer. Ela tem um perfil no Instagram para cada perfil da pessoa que ela é. Tem hora que eu vou compartilhar as coisas com ela, eu acho que eu ponho cada hora num lugar. Até eu entender, falei, ela tem um para cada coisa, gente. Ela tem um para dança, ela tem um para literatura, para os livros, ela tem um quanto médica. Como que você lida com tudo isso, Dani? O que faltou eu dizer? Ô, querida, pelo amor de Deus, aí já começa chorando. Assim não dá. Olha, eu não lido, a verdade é que eu não lido. Eu lido muito bem com a área médica, né? Eu cumpro muito bem meus compromissos da área médica e todos os outros, de mulher, mãe, escritora, bailaora, eu corro atrás. Mas, por que que eu fiz isso, de criar vários perfis no Instagram? Porque eu não dava conta de saber quem eu conhecia da onde. Então, chegava um momento que eu postava alguma coisa num perfil único e alguém comentava, e daí eu falava, meu Deus, essa pessoa é do clube do livro, é da dança, é mãe da escola das crianças. E aí eu ficava meio embaraçada. Então, eu acabei separando os perfis. E foi uma coisa que até algumas pessoas falam para mim, mas você tem tanta gente que te segue no seu perfil único e que poderia te acompanhar tanto na dança quanto na literatura, e agora você vai separar, você vai começar do zero. E eu falei, mas eu preciso para minha própria organização. E daí, normalmente, eu posto as coisas direcionadas também para cada perfil. Mas é uma loucura. A verdade é que depois do terceiro filho, eu entendi que não dá para a gente acompanhar e fazer tudo isso. A verdade é que depois do primeiro filho, eu já entendi que não dá para ser a perfeição, né? Vai ter dia que a criança vai dormir, você não terminou de dar a janta e ele dorme na cadeirinha, assim, enfim. Então, vai ter dia que você não vai dar conta de cumprir todas
as tarefas do dia. E eu luto com esse entendimento todo dia. Mas meu coração já está mais tranquilo, com o fato de eu não conseguir dar conta de todas as tarefas do dia ou da semana, na mesma semana, eu deixo umas para depois e a gente vai indo assim. Mas pelo menos essa organização me ajuda a pensar mais e até a me dedicar mais para cada perfil, né? Do que ter um perfil só e E você fez isso quando mesmo, Dani? Essa, essa nova forma de ficar mais fácil para você se organizar nas redes? acho que foi quando eu publiquei o primeiro livro. Tá. E aí eu queria ter um contato maior, né, com essa área da literatura, mas um contato mais direcionado. E aí isso foi 2024. É, eu acho que, como são atividades, embora da mesma pessoa, realmente é uma diversidade grande, né? Até para as pessoas que são de uma ou de outra área, quando tem interesse, se está tudo junto, talvez até ache que não é mais, né, o perfil para estar dentro daquilo que ela está buscando. Sim, sim. E a gente tem também com a gente a Márcia Nunes Rodrigues Meninato. A menina que tem, a mulher que tem menina no nome, que é para começar a conversa, né? E esse to depois do menina é do gato. É menina gato. A gente vai entender isso. A Márcia se diz carioca da gema temperada. Ela vai ter que falar sobre isso para nós. Com gostinho dos lugares em que morou. Professora e escritora, com formação em letras e pedagogia, igual eu. É autora da obra A Mulher na Literatura, de musa inspiradora à autora, e Engatados, também coautora de coletâneas Um Teto Todo Nosso, de poesias e narrativas curtas pela Polifonia. E aí, como eu disse, a Márcia é uma mulher que tem menina no nome, mas ela também tem uma menina no olhar. Eu queria saber como é que ela consegue acompanhar tudo da gente e ajudar tanto e apoiar tanto. E ela sabe de cada uma de nós, ela sabe do ponto que cada uma de nós está com os seus desafios aí na tentativa, na caminhada da escrita. É de uma generosidade imensa, assim, é muito, eu não sei como é que ela consegue. Ela faz resenha, ela lê, ela reposta, ela sabe quem está fazendo o quê, é um absurdo. Eu queria saber como que ela consegue fazer tudo isso. Fala para nós, Márcia. Achei. Meninas, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Ale, achei o máximo a sua ideia. Morri de medo, mas achei o máximo. Mas como você diz no seu livro, no caminho a gente encontra coragem. Eu falei, no caminho eu vou encontrar coragem. Eu vou fiel ali à minha amiga. E fiquei mais feliz ainda de ver a Dani. Por quê? A Dani foi a primeira pessoa da escola de escritoras que eu encontrei em carne e osso. Quando eu cheguei em Paraty na Flip, foi o primeiro abraço gigante que eu ganhei. Aí eu falei, gente, olha, elas existem, elas são vivas, é como eu. E aí foi assim, um acolhimento total. Então, acho que não existem coincidências. Acho que a Dani foi a pessoa certinha para vir aqui. Eu estava me pelando depois de passar Lucimar, Linei, Ivânia, Dani, quem mais que eu estou esquecendo? Estou esquecendo alguém, gente. Está faltando uma aqui. A gente está Não. no quarto episódio, Márcia. Ah, então estou certinha. Aí eu falei, caraca, o que eu vou falar depois delas, né? Então, assim, eu achei genial a proposta, estou amando. E voltando à minha pessoa, né? Menina, você elogia a gente perde até o rebolado aqui. Mas não é. É que eu sou verdadeiramente muito fã do trabalho que essas mulheres todas fazem. Eu sei que todo mundo agora está numa fase que conhece o mundo da literatura. Eu era do mundo da literatura, aí eu fui abduzida pela escola completamente.
só lia sobre escola, só escrevia sobre escola, só escola, acordava, respirava, dormia escola, e aí a literatura foi ficando. E aí, quando eu voltei, eu já voltei com vocês. Então, assim, você participa do encontro, você vê o texto nascer, você sabe das histórias de cada uma, você lê cada coisa ouvindo a voz daquela pessoa que escreveu aquilo. Então, assim, agora tem um mundo de mulheres famosas esperando para serem lidas por mim, mas agora eu estou dando conta das que eu conheço, que eu admiro. Eu estou, assim, vibrando muito de ver esses sonhos se realizando. Então, é assim que eu consigo. Porque eu fico na curiosidade, eu fico na torcida. Eu adoro ler um livro e falar, eu vi isso aqui nascer, olha que máximo, né? Então, assim, é porque eu realmente estou muito. É uma egrégora, né? A gente se apoia, se potencializa, dá força uma para a outra, não deixa a peteca cair. Então, isso para mim não tem preço. E com relação à alma temperada, né? Os meus pais, meu pai era transferido, né, a cada 3, 4 anos, e a gente ia morar num lugar completamente novo. Às vezes voltava para um lugar que já tinha morado antes, mas era como se fosse novo de novo, porque passado alguns anos aquele lugar mudava completamente. Você já voltava em uma hora você era estudante ali, daqui a pouco você já voltava professora. Então assim, tudo mudava. E o engraçado é que era como se eu fosse estrangeira em todos os lugares. Que eu voltava para o Rio, sempre a gente voltava para o Rio. Aí eu era, é a carioca, é a mineira, é a baiana, porque eu voltava cheia de sotaque, né? E tudo diferente. Aí eu ia para os outros lugares, aí eu voltava a ser a carioca. Eu só não era carioca quando eu estava no Rio. Então ficou uma bagunça. Então eu não posso dizer mais que eu sou carioca da gema temperada, da carioca da gema. Tem que ter o tempero, porque fez uma miscelânea aí. E no final eu fiquei estrangeira em qualquer lugar. Mas é bom, eu gosto disso, eu gosto dessa baguncinha boa que foi feita. Pelo jeito você lidou bem com isso, assim, com essas mudanças todas, porque essa, essa quantidade maior do que o normal de recomeços, quando a gente é tão, em qualquer idade, mas quando a gente é criança ou jovem, geralmente é mais difícil, né? Foi aí que você pegou esse molejo social, assim? Talvez. Quando eu era criança, eu era extremamente tímida para as outras pessoas. Em casa, eu era a palhaça. Mas na rua, os professores queriam baixar minha nota porque eu não abria a boca. Aí, quando eu obedecia, abria a boca, eles baixaram minha nota porque eu abria a boca demais. Então, tem essas histórias. Mas quando a gente é criança, o que salva é a escola. Rapidamente as crianças fazem amizade, rapidamente as coisas fluem. Mas quando você é adulto, a coisa toda muda de figura. E o carioca, ele tem uma pecha que acompanha, né? De malandrão, a menina não vale nada, né? Aquela coisa, só para dar umas pegadas, aquela coisa assim que o carioca carrega, né? Então, assim, foi difícil para ser levado a sério, difícil para arrumar emprego, mas foi muita aprendizagem. E depois que a gente fazia amizade também, aí são amizades que eu levei para a vida toda. Não, se construiu uma coisa bacana. Por sorte, tinha uma mãe bem presente e duas irmãs inseparáveis, aí fazia um núcleo protetor e a gente conseguia sobreviver a isso tudo. Bom, esses rótulos que cada, sei lá, arruma uma justificativa de tudo quanto é jeito para os É, rótulos, né? E vai desde do seu jeito, de onde você é, o que você gosta, mas enfim. Bom, virar aqui para pegar. Então, quando a gente, voltando para o tema especificamente, a gente viu na apresentação da Dani que ela tem um livro que fala sobre a violência doméstica. E aí tem uma questão aí da vistoria e das histórias das mulheres. A Márcia, por sua vez, tem um livro que fala sobre essa transição aí da mulher na literatura, de deixar de ser só a inspiração
né, para se tornar autora, para se tornar. E juntando um pouco do que eu ouvi a Aira Bonfim falando e de algumas coisas que a gente acaba esbarrando para ler, ela trouxe uma questão que diz o seguinte, que ninguém proíbe aquilo que não acontecia. Só passou a ser proibido porque era uma realidade, porque acontecia, né? Então não se trata de uma proibição, se trata de uma interrupção. Então as mulheres estavam, no caso dela, o livro dela é sobre o futebol feminino no Brasil. Um livro lindo, gente. E ela também é maravilhosa, Aira Bonfim. E ela resolveu fazer um estudo especificamente do futebol feminino no Brasil de 1915 a 1941, porque em 1941 teve uma lei lá dizendo que para proteger nós mulheres, né, porque a gente é muito nossa biologia, nossa natureza, ai, a gente não pode. Só que, na verdade, ela junta, é um livro que tem, inclusive, bastante fotos, como na capa, e faz parte do título assim ainda, Futebol Feminino no Brasil, entre festas, circos e subúrbios. Uma história social, de 1915 a 1941. Então, ela vai mostrando para a gente que a mulher já existia no futebol. A gente tem, entre outras obras, obviamente, mas a gente tem no livro da Márcia essa questão também, né? Na verdade, a gente teve ali, foi suspensa por um tempo, e também o registro da história sempre é tendencioso, ele sempre tem um lado, ele tem nome e CPF, gente, ele tem cor, ele tem gênero, ele tem uma denominação muito específica, né? Então, a gente passa por um espaço de tempo muito grande, onde, teoricamente, as mulheres não escreviam. Mas penso eu que, assim como no futebol, elas encontravam formas de. E aí a gente também tem as histórias dos pseudônimos, dos livros que eram publicados em nome dos homens e tal. Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, assim, qual é o sentimento, o que vocês já viram em relação a isso? Porque a gente vai falar sobre o impacto disso na nossa escrita propriamente dita, né? Mas não que eu não soubesse, mas quando você lê alguma coisa que tem um dado, que tem o nome da pessoa que você já leu um livro, por exemplo, parece que aquilo vai se tornando tão mais, deixa a gente com mais raiva, tipo, mais pé da vida, assim. E para mim isso reverbera na escrita. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. O que você acha disso, Dani? Bom, em relação à literatura, né, a Márcia pode falar muito mais do que eu, né? Mas na minha área profissional primeira, assim, né, que é a medicina, a gente conhece a história da medicina por homens, né? Então, a gente tem muitas pesquisadoras mulheres que fizeram pesquisas e as pesquisas foram publicadas pelos maridos, né? A própria Curie, Madame Curie, né? Teve um reconhecimento muito posterior, né? Às mulheres, a gente tem muitos outros exemplos, e aqui também no Brasil, né? A gente teve muitas mulheres médicas que foram muito atuantes, muito reconhecidas depois nas suas áreas, mas que inicialmente elas foram, na verdade, alijadas da sociedade médica e colocadas em lugares que talvez ninguém quisesse ir, né? Assim como a Nise Silveira, né? Por exemplo, a própria Zilda Arnes começou a atuação dela como pastoral da criança, né? Quer dizer, não é muito bem na medicina, né? Deixa ela lá fazendo o trabalho dela.
E são mulheres incríveis, né? Aqui em Campinas a gente tem um hospital enorme de oncologia infantil, e foi a doutora Silvia Brandaliz que construiu. Então, assim, em diversos aspectos, a gente vê que as mulheres nunca estiveram paradas. E, provavelmente, na literatura, muito menos, né? Porque é uma coisa que a gente faz até hoje em casa, sentada na cozinha, né? Eu não sei quantas de nós tem um local para escrever. Ah, então agora dá licença, gente, que a mamãe vai para o escritório escrever. Obrigada. Não tem isso, né? Escreve no meio das tarefas diárias. E provavelmente assim foi na literatura toda, né? Na história. Acredito que a Márcia vai ter muito mais dados para falar. Mas a gente sabe dos casos de mulheres que escreviam com pseudônimos masculinos, só para serem aceitas para publicar nos jornais. Acho que não se difícil parar uma mulher. Eu não sei exatamente em que momento, em que programa de TV, algum filme, talvez, eu tenha ouvido uma frase que me fez muito sentido, que a mulher é persiste, muito mais do que o homem. E era uma frase num contexto absolutamente de uma situação, sei lá, não me lembro exatamente que cena que foi essa, mas assim, atravessando o pântano, sabe? E realmente a gente persiste naquilo que a gente quer fazer, muitas vezes de uma maneira velada, porque você não quer ser julgada pela sociedade. E eu posso falar isso porque quando eu, estando na faculdade de medicina e fazendo dança, ao mesmo tempo, quando eu tinha apresentação de dança, eu não convidava ninguém da faculdade de medicina para me ver, porque era uma coisa meio paralela, sei lá, vamos interpretar mal. E depois, claro, com a maturidade, a gente entende que não tem esse julgamento absolutamente só inóspito, mas não vai te desmerecer de verdade, né? Mas a gente se preocupa com isso. Então a gente persiste nas sombras, mas é muito difícil a gente não fazer aquilo que a gente gosta. Eu não sei se a Márcia concorda comigo. Legal, Dani. Quando eu penso sobre isso, quando eu ouço assim, eu fico pensando assim, ó, todas nós conhecemos alguma mulher na nossa família que foi a que foi lá e fez e superou, não é? E muita gente nos vê, muitas pessoas nos veem assim também em alguns aspectos. Fala, olha como ela vai lá e faz. Não sabe as borboletas que a gente dá conta, né? Mas isso me reforça a ideia de que a gente nunca foi obediente. A gente, de maneira geral, né, enquanto mulheres, assim, e na história, assim, sempre, se não podia de um jeito, foi arrumando uma brecha de outro, né? A minha avó materna tem um poema dela no livro, né, que chama Amor de Ida Sem Volta. Ida é o nome da minha avó chama Ida Colasso. E ela era uma, tipo, apaixonada por poder estudar, né? E ela não pôde. Naquela época, só os filhos homens podiam, e ela queria muito, mas não pôde, tal, ela não estudou. Depois de bem mais velha, ela foi se alfabetizando ali com os livros de receita, com aquela coisa bem na mesa, no meio da tarefa que a Dani mencionou. E com relação aos números, ela também era muito boa com números, ela foi decorando os números de telefone, ela tinha
a gente não tinha celular, era tudo na caderneta, e anotava o nome da pessoa e o telefone, o valor das coisas, da comprinha, que marcou a conta ali no mercadinho e tal. E ela se alfabetizou. E aí ela era uma mulher ali de sítio, assim, e costureira, uma cozinheira absurda, e ela é a referência da nossa família. E ela aprendeu a ler e escrever dessa forma. Depois ela tentou frequentar, tipo modalidade EJA, que antigamente era supletivo, né? Ela tentou frequentar ali, mas ela não deu conta muito do comportamento dos jovens, assim, porque ela já era bem mais velha, e não ficou. E quando ela faleceu, ela morava numa casa bem grande, assim, numa esquina do bairro, e acabou que a casa foi vendida para a prefeitura. A prefeitura abriu uma escola na casa da minha avó, e a escola leva o nome da minha avó. É uma coisa assim que você fala assim, é, se a gente está disposto a enxergar, a gente também enxerga que algumas curvas acontecem, né? Então é tipo assim, a minha avó deve estar muito feliz de que na casa dela tem crianças estudando, e a casa dela hoje é uma escola com o nome dela, que estudar era uma coisa que ela tinha desejado muito na vida. Mas essa desobediência me faz acreditar que a gente nunca ficou parado, mesmo quando quiseram que a gente tivesse ficado, né? E aí a Márcia provavelmente vai ter bastante coisa para compartilhar por conta do seu livro. O seu livro surgiu a partir desse incômodo, desse desejo, dessa curiosidade. Como que foi, Márcia? Meninas, eu ficava inconformada, porque conhecendo as mulheres, não só da minha família, né? A gente que é professora trabalha com um número de mulheres gigante. Aí você conhece famílias com muitas mães de todos os tipos. Então, independente do grau de escolaridade, independente de qualquer coisa, a mulher não é uma coisa pacata, uma coisa que aceita, né? O que eu mais vi na minha vida era a mulher brigando pelo espaço, querendo mudar o mundo e querendo fazer as coisas acontecerem. Então, não fechava esse silêncio, essa aceitação e essa obediência com a natureza mesmo da mulher, né? Além da teimosia que a gente traz de brinde. Então, aquilo não fazia sentido. E aí, quando eu fui fazer literatura, eu já era apaixonada, já fui apaixonada de casa. Mas aí, quando você faz, fica mais apaixonada ainda. E aí surgiu o nome da sacerdotisa Safo. E aí eu falei, gente, espera aí, vamos lá. 7 séculos antes de Cristo, tinha uma filósofa, uma poetisa, uma sacerdotisa, e aí começa a surgir um monte de outros nomes, né? Com tanta sabedoria, considerada por Platão a sétima musa, né? Sétima, não, a décima musa. Aí eu falei, gente, cadê esse meio do caminho aí? O que aconteceu com essa mulherada? Então eu comecei a pesquisa em busca do primeiro nome, a primeira mulher escritora da história. E acabei incomodadíssima com o buracão que se fez. Aí eu começo dos dias de hoje para trás. E aí chega um espaço gigante que você fala, cadê? Onde estavam essas mulheres, né? E aí deixa para lá quem é a primeira e vamos procurar o que houve aqui nesse meio do caminho. E aí você começa a ver exatamente isso, que apesar dessa desconsideração, né, com o que era produzido pelas mulheres, elas não deixaram de produzir em nenhum momento. Para isso usaram outro nome, tentaram escrever com o estilo dos homens da época, para se passar por homens, assinaram com o nome dos maridos, enfim, pintaram os canecos, mas não se calaram, não se silenciaram. E fora isso, tinham as mulheres comuns, que nenhuma é, né? Que aí mandavam cartas, escreviam seus diários, registravam tudo o que acontecia, e graças a esse material que não para de chegar, você vai vendo que elas eram muito atuantes, né? E eu não parei de estudar não, tá, gente? Isso é um tema que me fascina e eu sigo pesquisando.
E aí agora, com essas descobertas, a gente vai vendo o caminho, como que foi chegando a isso, né? No que o patriarcado foi avançando, no que as letras, né? No que se criou a imprensa, no que essa escrita passou a ficar na mão dos monges, né? Apesar de que agora já se sabe que tinham escribas mulheres também. Mas no que a igreja quis pegar o conhecimento e cercar todo ali para eles, só os homens terem acesso. Tudo que era produzido por mulher era desconsiderado, não tinha valor. Porque, afinal, o que elas sabem do mundo? Nada. Então, assim, eles nem contavam, nem se davam o trabalho de procurar saber se aquilo tinha fundamento, né? E esse material todo foi ficando de lado, quando ficou de lado, que está aparecendo agora. Mas muita coisa se perdeu mesmo, né? Então, assim, e aí chega uma época que aí eu acho que é a pior época de todas, que é quando a mulherada não tem mesmo direito a nada. E aí, se você é uma mulher que não é recatada, do lar, pacata, educada, casadoira, você está dando defeito. E aí vai desde as mais abastadas iam para os conventos, né? E aí os conventos passaram a ser um centro de cultura assim maravilhoso. Então tem tratados de botânica, tem tratados de medicina, muitas coisas foram produzidas, porque a cultura ela sempre foi mais acessível às classes mais abastadas, que é de onde vinham os materiais, né? Aí tinha aquelas bibliotecas enormes, os homens trabalhando, a mulherada aproveitava e lia, e estudava, e pesquisava. E elas tinham que saber falar outra língua, e tinham que saber ler, sabia declamar poemas. Só que naquilo vinha todo o resto. Então eram cabeças pensantes, cheias de ideia e que não podiam expor, nem fazer, nem agir. Aí essas, na sorte, iam para o convento. E as que não tinham tanta sorte, ou não tinham tanto conhecimento, e tinham, conhecimento foi ótimo, né? Não tinham tantas condições, e só tinham a revolta, a angústia, né? De querer ser, poder falar, pensar, essas também iam para o manicômio. Então, tinham casos desde lobotomia até choques, até que a pessoa, no meio daquela, ou enlouquecia de vez, ou desistia de vez. E aí a gente, ao mesmo tempo que hoje a gente tem muita informação através da literatura da época, que conforme vão trazendo como é que acontecia, como é que era a vida social, e aí você passa a entender o contexto, essa literatura ela acabou ajudando esse papel de colocar a mulher recatada do lar, submissa, porque todas as mocinhas queriam ser a musa inspiradora daquele livro, né? A mocinha que fazia tudo direitinho era feliz. Tinham as rebeldes no livro. E aí o que acontecia com essas rebeldes? Ou morriam tragicamente, ou iam para o hospício, ou iam para o convento. E aí, diante do medo desses três destinos, né, a mulherada calava, queria ser a musa inspiradora de algum homem apaixonado, né? Então, assim, não foi. Poderia ter sido uma contribuição diferente, mas através da literatura também a gente começa a sair desse buraco. E alguns autores homens, como Machado de Assis, foram colaboradores, né? Que foram puxando no que botavam lá suas heroínas, no que reconheciam o valor de literatura produzida por mulheres, né? E falando da qualidade, isso tudo foi ajudando a mulherada a voltar a colocar, né, a cabeça de fora e poder, gente, olha, eu estou aqui. Mas, assim, em nenhum momento elas se calaram, em nenhum momento elas aceitaram, em nenhum momento pagaram altos preços, né? Ou através do casamento, ou pela incompreensão de filhos, às vezes da família, ou indo para o convento, ou indo para o sanatório, mas ainda assim elas não desistiram. E aí isso dá ainda mais orgulho da gente ter chegado até aqui, graças a elas, né? E não podemos deixar a peteca cair, para que isso nunca mais aconteça. Muito bom, Márcia. É triste, mas é bom a gente saber, né? Porque o desconhecimento, ele não é um caminho, né? Não é uma possibilidade para a gente avançar.
e para a gente também não deixar retroceder, porque parece que todo direito está sempre a um passo de deixar de existir, né? E aí a gente tem que ficar o tempo todo ali de sobreaviso para que a gente não perca, né? A gente tem vários exemplos de livros e de filmes que mostram, às vezes, como uma realidade distópica, algo que a gente está. Não é impossível de acontecer, né? Eu li um livro uma vez chamado Vox, depois eu vou procurar o nome da escritora, uma sobrinha minha que me emprestou. As mulheres usavam uma pulseira e elas tinham direito a um número X de palavras por dia. Se elas extrapolassem, mas era muito pouca palavra, era tipo 100 palavras, sabe? Tipo, eu só para falar bom dia para todo mundo já teria extrapolado as 100 palavras. E a pulseira apertava e dava choque. Inclusive as crianças meninas também usavam assim. Uma uma ficção ali meio que para calar as mulheres, mas deixa uma mensagem muito evidente, né? E tem outros também. Bom, agora eu pensei da gente falar um pouco da nossa escrita, né? Pensando em o que a gente escreve como forma de resistir, né? E de batalhar para que a gente não retroceda nessa história, né, que a gente estava conversando até então. Mas também a nossa escrita não é sempre só isso, né? Às vezes a nossa escrita é uma escrita como se a violência não existisse, como se as mulheres não sofressem nenhum tipo de injustiça, de diferença e de violência e tudo mais, né? Então, eu contei para vocês, antes da gente começar, que a gente ia estrear um quadro chamado Um Texto ou um Trecho. E aí cada uma de nós traria, né? Então, um texto ou um trecho que vem com esse perfil de resistência, de denúncia, de manifestação, para que a gente só avance, né, enquanto sociedade, no que diz respeito a nós mulheres. O que você pensou, Dani? Pode ser um texto seu, de outra pessoa, o que você preferir. Bom, primeiro eu queria falar Ô, só um gente, oi o para. som de vocês, espera só um pouquinho, Dani, o som de vocês está muito baixinho para mim. É, E vou eu tenho tentar que, falar. tipo, nossa, eu tenho que me esforçar bastante aqui. Eu vou tentar trocar desse com o fone. Deixa eu ver se ele conectou. Aí eu coloco o fone e ele não conecta. Que adianta? Espera só um pouquinho. Agora, eu acho que vai melhorar para eu ouvir. E o som tá tranquilo? Para Tá? mim, melhorou, seu som melhorou bastante. Ai, que bom, porque agora com esse fone direto aqui, eu consigo ouvir vocês melhores. Então, Tá? melhor. Vamos lá, então, Dani. Então, primeiro eu queria falar um oi para uma amiga muito querida, para a Rosileide Neves, que é a única que apareceu aqui para mim, porque eu não estou conseguindo ver o chat. E a Rosileide tem uma história muito. Você falou da sua avó, e eu pensei nela imediatamente. E aí, enfim, queria falar um oi para ela, que ela é uma querida, uma poeta maravilhosa, ela faz poemas assim, instantâneos. Por eu estar aqui nessa situação, certeza que vai sair um poema desse nosso bate-papo aqui. Depois você manda pra gente, hein, Rose? Um beijo. Foi ela que escreveu aqui que ela foi alfabetada embaixo da árvore? É, Acho que é, foi, né?
Eu tinha entendido que era para ser um trecho nosso. Então, eu peguei do meu livro um trecho do poema, que é um poema para a mulher morta, né? Então, é sobre alguns casos de feminicídio que aconteceram aqui na época do livro, enfim. E aí eu escrevi, e a mulher morta só queria estar morta, em paz, finalmente em paz. Não queria vida, não queria essa vida, mas ninguém pergunta, ninguém entende. Não há um único Deus que socorra. Pudera, talvez deusas pudessem lhe valer. Nem uma única voz que tivesse gritado, socorro, enquanto alguém a despia, enquanto a violava. A mulher morta gerando o filho da violência, não importa. Forte. Forte, bonito e infelizmente verdadeiro, né? Esse é de qual livro seu, Dani? Esse é do Singrar Império. Legal. E você, Márcia, pensou em quem? Olha, padeci com isso, sabia? Eu fiquei numa angústia de qual. É uma coisa que eu tenho lido muito, mas eu ainda não criei coragem. Eu lembrei de cara do da Dani, exatamente esse, porque me impressionou muitíssimo. Lembrei de um conto, Maria, da Conceição Evaristo, que ela está no ônibus, o ônibus é assaltado, não sei se vocês conhecem. Olha, eu ia falar vale a pena a leitura, mas eu não sei, a leitura é para fortes, porque foi meu primeiro contato com a Conceição Evaristo foi com esse texto e eu fiquei assim muito chocada, mas vale a pena a leitura. Mas preparem seus corações. E aí eu me toquei que eu não tenho uma produção nesse sentido. Tem assim alguns leves ainda protestos, ainda não é uma coisa, mas vou ler mesmo assim. Bruxas nós. Bruxa sumida, recalcada, silenciosa, escondida. A magia da mulher está em sua natureza catirina, ao dar à luz a um novo ser, uma nova vida, uma centelha de vida. Uma história queimada, na história, queimadas, torturadas, silenciadas, rechaçadas, tiveram suas vidas ceifadas, ancestralidade perseguida, mas não perdida. Nada foi em vão, impossível negar o X dessa questão. Seu DNA é a única explicação. Aí é ainda uma coisa meio esperançosa. Então, mas eu sabe que eu tenho pensado muito nisso e eu ia anotar o podcast que eu tinha ouvido, no final anotei, para deixar para mencionar num outro encontro. Que a, vem com o desenvolvimento, né, com o passar dos tempos e com o perfil sociológico que a gente vai assumindo, né, vai executando no nosso dia a dia, inclusive na nossa escrita, e aí ele vem permeado por essas questões, até porque estranho seria se tudo isso não nos indignasse, né? Se tudo isso não nos desse um material para escrever alguma coisa. Mas não necessariamente a escrita é a mais pesada que só ela traga o recado. Porque eu acho que quando a gente. Cada um tem o seu jeito. Né? E às vezes você vai trazer uma leitura, uma escrita que vai acarretar uma leitura que parece mais suave, mas ela toca no mesmo ponto. Né? E tocar nesses pontos que eu acho que já tá valendo a pena. Bom, eu separei também, que agora, gente, aonde eu vou com ele. Na bolsa, ando de azul para baixo, para cima. Eu escolhi um chamado Mulher. A mulher chega ao mundo provocando sentimentos, à medida que vai crescendo, não escapa às marcas do sofrimento. Ah, mas todo mundo sofre.
Não nas mãos de tantos homens, nas palavras torturantes, na vergonha da violência sofrida, na dependência que reduz sua vida pela força física covarde e infame. A mulher, quando chega, pode despertar no ar a doçura, a feminilidade e o amor, mas sua força não nega, mesclada com ternura, é ainda assim atropelada pela dor. Mas todo mundo sente dor, mas não causada pelo homem que amou, pelo seu companheiro de vida, pelo pai dos seus filhos, por simplesmente discordar, por desejar ou o relacionamento encerrar, por não se permitir domesticar. A mulher, quando enfrenta, já tão cheia de cicatrizes, quando a vida no peito clama, assumir ter sido violentada se torna a condição vital para então sobreviver. E somente muito tempo depois ela se redescobre e volta a viver. Ah, mas todos sobrevivem dia após dia. Não agredidos por ser mulher, cortados, chutados, arrastados, com promessas de respeito, nos intervalos adocicados, necessitando de uma lei de proteção. Mulher, quando se liberta, jamais esquece o sofrimento, mas, resiliente como poucos, mulher com rede de apoio, sustenta a fé, um novo sentimento, e cheia da sua beleza, antes apagada pelo seu agressor, agora radiante pela liberdade, que somente a dignidade, dia após dia, possibilita se recompor. Eu também passei um açúcar aqui no final, Márcia, porque eu quero mesmo que as pessoas tenham esperança, apesar das dores, né, do momento que está vivendo e tal. Bom, então vamos continuar nessa mesma pegada, mas agora um trecho a um texto que, tipo, fala da vida, né? Sem esse absurdo que acontece nessa sociedade patriarcal em relação a nós mulheres. O que você pensou, Dani? Ai, primeiro quero falar que eu amei os dois de vocês. Que coisa mais linda. Eu acho que é importante a esperança, sabe? A esperança move a gente para frente. Eu acho que eu talvez tenha um tom soturno, né? E isso não é bom. Você não, imediatamente após, não fala uma coisa, ou você não dá um tom de mudança, aquilo que é ruim não pode ficar para sempre. Então, lindo, lindo. Eu vou ler um outro. Eu queria ler um que eu gosto muito, que é Mardec, mas eu não estou conseguindo abrir ele aqui. Então, eu vou ler um meu mesmo. Então, Amar. Amar. Invade meu corpo, minha alma, meu destino. Um canto de ondas que chama, depois descansa nos olhos. Repousa na areia minha própria vontade e grita enquanto abrem as aves marinhas. Leva de mim qualquer inexistir e respiro o cheiro do mar. Ai, amei isso. Ai, gente, eu adoro praia. É muito louco. Quem não liga não entende, mas quem gosta é uma coisa muito forte, né? E ela realmente tem um poder sobre o nosso estado de espírito, assim. Amei o seu amar. Márcia, Olha, aqui teria vários. Teria Adélia Prado, Cora Coralina, Florbela Espanca, Marina Colasanti, que eu sou apaixonada por elas. Mas eu vou ler um que também não está em lugar nenhum e que é só falando um pouquinho sobre essas nossas vivências femininas. Baseado inspirado num poema de Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo. Neste caso, eu sou Luda, isto e aquilo. Anos se passaram, todas as coisas vividas, lembranças do tempo de infância, de seu vestido de flores coloridas, com borboletas em bando e estrelas rendadas em seus lindos babados. Com ele, não se tinha isso ou aquilo, tinha-se tudo, num sentimento incontido.
dias alegres dos tempos idos. Suas flores desbotaram, as borboletas voaram e as estrelas se apagaram. Muitos verões, muitas versões de uma mesma Laura, vestida em seus muitos vestidos. As flores se transformaram em amores, as belas borboletas ganharam céu, ganharam vida. E as estrelas, as estrelas, perderam sentido ao descobrir em si toda a luz que precisava. E foi assim, vivendo e aprendendo, com as suas primaveras, que soube se reinventar, sem se deixar ficar. A cada estação se ressignificar e de novo florescer para sempre poder viver. O vestido de Laura, ainda guardado no fundo do armário, lhe remete a um outro vestido, assim como o dela, o vestido da Adélia Prado. Também lhe guardara do tempo de trás, preservando-a em toda a sua graça. Ah, que lindo, Márcia. Muito bom. Eu era apaixonada pela poesia da Cecília Meirelles quando eu era criança, sabia? Eu lembro, eu acho que a poesia ela ficou mais forte para mim na infância, aí ali para a juventude, início da vida adulta, parece que não encontrava algo que eu entendia, que eu sabe, queria. Foi um distanciamento, mesmo escrevendo. E agora é uma alegria a gente ter várias possibilidades, né? Até porque a gente adquire uma certa maturidade para entender algumas poesias que a gente não entendia antes. Bom, eu escolhi um chamado Profusão. Já pensou que em sua vida há em profusão? Essa rotina incoerente, buscando a tal gratidão, o que há em doses generosas no seu viver? Afinal, nossa vida não há de ser só sobre sofrer. Tem rotina maluca, quase beirando a insanidade, mas também conhece no amor a doce reciprocidade. Tem cobranças de toda forma, sem dó nem piedade, e diante do espelho sofre com excesso de vaidade. Tem motivos para gargalhar em total exuberância, em meio à luta diária pautada pela cobrança? Por acaso, também sofre com ondas de intolerância e sobre muitos direitos ainda vive na ignorância? Tem comida? Tem bebida? Tem tido alguma fartura das coisas que nos lembram a infância e sua doçura? Tem chamego? Tem paixão? Tem amor na multidão? Entre tantas coisas da vida, quais delas lhe dão tesão? Tem pausa na correria, com amigos na choperia, tem tempo e grana para pagar a terapia, ou tem recorrido à meditação, talvez à academia, tem se dado um valor que não se dá à maioria? Com tantas indagações, podemos reconhecer que há tanto nesta vida pelo que agradecer. É preciso lembrar que não podemos ceder, pois na vida é muito pouco apenas sobreviver. Que tenha estrelas no seu céu e sol no seu mar. Tenha vida nos seus dias e fé no seu caminhar. Que tenha arte e fantasia que lhe permitam projetar. Tenha força na sua vida para sempre continuar. Mesmo o positivo ainda tem as indagações, mas eu acho que o lance não é ignorar, né? Não é esse mundo. Tá falhando meu microfone? É. Agora eu não sei se eu tiro, se eu deixo. Vou tirar e vou ver se eu escuto vocês com o outro. Acho que quando você fica mais perto, ele não falha. Mais perto fica melhor? É. Tá, então vamos tentando assim, só porque senão depois eu também não escuto vocês. Aí a gente fica com esse gostinho de, tipo, tem coisa que vai dar certo para nós também. Falhou. Falhou? Então não adianta ficar perto não, Dani. Peraí que eu vou tirar. Agora tem que pôr o meu aparelho, senão eu não escuto. Bom, agora a gente vai
só para não perder o hábito. Não fui eu que escrevi, mas adoraria. O que vocês têm para indicar para gente? Aquela coisa que a gente vê alguém escrevendo, fala, gente, mas que coisa incrível. Queria ter escrito algo assim. Como uma dica de leitura. Bom, eu vou indicar Noite Devorada, da Becker, que é um livro que eu tenho recorrido a ele várias vezes, assim, e ela consegue fazer mini poemas e poemas que parecem um conto, assim, realmente muito lindo. Indico ele. Eu não escutei o nome que você falou no começo, Dani. Noite Devorada. Legal. Obrigada. E você, Márcia, qual que é a sua dica para nós? Olha, gente, eu agora estou apaixonada por tudo e por todas, entendeu? Mas assim, é porque eu sempre acho que os livros estão falando comigo, que chegaram na hora certa, que eu estava precisando daquele livro, então cada momento é um. Mas os meus queridinhos, assim, minhas queridinhas, que eu carrego para a vida, estou sempre citando, é tudo que a Adélia Prado produz, essa intimidade dela com Deus, esse fluxo de pensamento dela, eu invejo muito, acho aquilo muito brilhante, né? É a simplicidade, a fortaleza de Cora Coralina, todos os poemas dela, que sabedoria, que tudo aquela mulher, né? E a Marina Colasanti, assim, muita coisa dela eu gosto, mas aquela que ela leva o homem ao rio entre junquilhos, deixa eu ver o nome dele aqui, é a minha paixão aquele. Canção para um Homem em um Rio. Não sei se vocês conhecem. Não. Então vou ler, quer ver? Rapidinho. Rota de colisão. Porque era um homem sincero, eu o levei ao rio entre junquilhos. Mas sincero não era, era só um homem. E deixei nos junquilhos a esperança de dar à minha espera serventia. Porque era um homem forte, eu o levei ao rio entre junquilhos. Mas forte ele não era, era só um homem. E entre pedras deixei o meu desejo de abandonar o arado, a forja e a lâmpada. Porque era um homem, porque podia me amar, eu o levei ao rio entre junquilhos. Mas amante não era, era só homem. E na água afoguei a minha sede, de palavras mais doces que a ambrosia. Porque era um homem, só homem, eu o levei ao rio entre junquilhos. A essa eu acho assim. Que lindo, né? Eu não conhecia, não. Como é que alguém escreve assim, né? Espetacular. É verdade, Márcia. É verdade. E eu não sei vocês, mas eu tenho umas fases assim, sabe? Umas fases que eu fico, tipo, obcecada por uma escrita ali, por uma autoria. Eu falo, nossa. Aí depois eu tenho que sair um pouco de perto, porque o meu mundo vai se fechando. Aí eu falo, nossa, parece que ao invés de eu ampliar, eu tô me reduzindo. Eu trouxe uma dica hoje de um livro que eu vou ter que ler de novo, mas que eu amei. Eu vou explicar porque eu vou ter que ler de novo. Eu li Louças de Família, da Eliane Marques. A Eliane Marques, ela tem uma escrita muito forte, muito significativa. Ela é uma escritora que nasceu entre o Brasil e o Uruguai. E especificamente Louças de Família, ela traz todo um contexto da história, né? Pega toda a ancestralidade das mulheres negras da família e ela utiliza algumas estratégias de escrita como forma de se posicionar. Então, por exemplo, ela se baseia muito na língua do Yorubá para escrever. Então, ela usa algumas regras do Yorubá para escrever aqui. Então, lá, por exemplo, o artigo, por exemplo, a minha mãe, é tudo junto. Aí ela usa aqui, na escrita dela em português, essa junção.
e ela também só usa letras maiúsculas para os nomes das mulheres negras. Todas as outras personagens, sejam homens ou mulheres, que não mulheres negras, ela usa com letra minúscula. E eu tenho que ler de novo por conta de muitas palavras de outra língua que ela usa, e eu não. Eu acho que se eu ler de novo, eu acho que vou degustar mais, mas eu amei esse daqui. Deixa eu ver o que as meninas estão escrevendo aqui. Opa, com medo de apertar errado. Alessandra, depois tem os livros que eu separei que eu não mostrei dentro do tema de hoje. Então me mostra. Ó, claro, Porque inclusive o seu, né? tem o meu. É o seu. A Mulher na Literatura, de Musa Inspiradora Autora. A Aí capa é tem, linda. e eu gostei muito de fazer ele. E a Simone de Beauvoir, aqui a Mulher Independente. Esse aqui, gente, é um chute na bússola. A Prostituta Sagrada, de Nancy Quayle Colbert. Foi ele que me botou toda no caminho de ter que encontrar as histórias. Criou uma coisa na sua cabeça que criou um livro para você. É isso. A Mulher nos Tempos das Cruzadas. As Damas do Século XII. E aí esses são antiguinhos, mas eles foram relançados há pouco tempo e também são maravilhosos. Quando Deus era Mulher, vale Eu tenho muito a esse daí leitura. também, Márcia. E Muito bom. Mulheres, Mitos e Deusas, que explica o que se passou para fazer esse ato aí gigantão na nossa história. Então são livros que eu separei por causa do tema, mas tem outros, né? É Esses aqui são uma os vasta principais. bibliografia de pesquisa, né, Márcia? E não para de sair coisas. Não Os para. outros eu comprei, mas ainda não li. Aí eu falei, não, vou ler primeiro antes de sair indicando. Mas tem muita coisa boa saindo. Eu também percebo isso. E a gente agora conversando entre nós e assistindo coisas e, enfim, ouvindo podcast. Aí cada coisa que a gente vê é um livro a mais, 2 livros a mais que a gente bota na fila. A Anne Falei para as entrou meninas que eu aqui estou só olhando. colecionando desejos. Porque são É muitos verdade. livros. A Dani está com algum problema, Dani? A gente vai para nossa reta final. Não, vou pedir para vocês. Porque a internet não tá boa, eu estou tentando ir para um outro cantinho aqui. Tá só a sua fotinho como uma imagem. Para vocês falarem dos livros de vocês, aonde que a gente encontra e da agenda de trabalho de vocês por esses dias aqui. Gente, junho já era, nós já demos conta do primeiro semestre, do jeito que deu. Bora para o segundo semestre. O que vocês têm marcado? O que você tem, Márcia? A princípio, estarei na Flip, lançando o terceiro livro. Por hora tem A Mulher na Literatura, Engatados, que não tem nada a ver com a Mulher na Literatura. É a nossa trajetória aqui depois de ter sido adotado por uma família de gatinhos. E então seria a Flip, agora o mais próximo. Os livros são encontrados pela editora Polifonia, todos eles são pela editora Polifonia. Tem na Amazon, na Livraria da Travessa, na Livraria Aranduca Livros e com a autora. Aí, se vocês tiverem interesse, tá? Ô, Márcia, você falou do livro novo, tem mais um? Tem mais um. Está na boca do forno lá. Eu espero que ele saia a tempo da Flip. E do que Lançada na é esse Flip. terceiro? Esse terceiro é das histórias que eu estava fugindo, as histórias da vida inteira, onde eu conto essas maluquices, né? De passar por vários estados. Na verdade, é a minha trajetória dentro da escola.
desde aluna até diretora e até agora aposentada. Então, como é que foi essa trajetória? Agora é engraçado que a gente acha que está escrevendo uma coisa. Aí quando você vai ler o seu livro pronto, você escreveu outra coisa, coisas que você nem se percebia, nem se tocava, mas que estavam ali. Isso aconteceu no Engatados e aconteceu agora com esse da escola. Mas assim, a ideia é que não seja um livro para pessoas só da educação ou só de escola, né? São as histórias da vida da gente, que a gente vai aprendendo, né? Os fatos que marcam a nossa vida e ajustam a nossa bússola e que falam assim, olha, não é assim não, hein? E aí você se reposiciona diante da vida. É verdade, Márcia. E embora pareça que quando a gente está falando de escola é só para quem é da área, e realmente não é. Porque é um mundo de pessoas, né? E é um mundo de pessoas, tipo assim, acho que é a única área que não escapa de todas as questões da sociedade, né? Todos passam por ela, independente de querer. É, é. E você também atuou na educação pública? Sim, muitos Sim. anos. Eu Isso também comecei. é um diferencial, né? E aí é bem diferente mesmo. Eu tive essa vivência da escola particular muitos anos e depois finalizei na escola pública. Mas é difícil finalizar, hein? Tive que escrever um livro para conseguir sair da escola. Mas aí eu entrei na escola da Débora e não saí da escola. Só me É alojei. mais escola. Na verdade, a gente gosta. A Linei perguntou se você pode contar qual é o título do novo livro. A princípio será Epifanias, crianças, escolas. Eita, gente! Crianças, escolas, memórias. Tá. Epifanias, entre. Isso é porque elas me deram, a gente fez a leitura crítica dele, e eu anotei mais de 50 sugestões de títulos. E aí o povo encrencou com a Epifanias, Epifanias vai, Epifanias fica, mas ele nasceu Epifanias. E aí nos últimos dias eu tenho visto podcast, ouvido pessoas das letras falando, todo mundo sai uma frase que entra Epifania. Eu falei, gente, isso estão me dando sinal, tem que ficar Epifania. Aí ficou a Epifania se manteve. E aí eu falei, não, então vai ficar Epifania. Mas aí agora estamos em negociação final, mas a princípio será Epifania entre crianças, memórias, crianças, escolas e memórias. É, vai ser bem interessante isso daí, hein, Márcia? Tomara que dê tempo de você levar, Claro. de você ir para a Flip com ele. Imagina que alegria Já gigante. pensou? Na torcida aqui. Vai dar, vai dar. A Flip Eu li um acontece agora em julho, a partir do dia 22, né, Márcia? Estaremos lá. A Dani consegue falar com a gente? Acho que consigo falar, vocês me ouvem? A gente te ouve. Conta para nós os seus livros, Dani, e aonde você vai estar por esses dias, por esses tempos. Então, só para falar que esse livro da Márcia é maravilhoso. Eu li um trechinho na escola, na nossa atividade de leitura crítica, e, nossa, quero ler tudo. Indico já. Esse é mais um para indicar. Bom, então, eu vou estar também junto com a escola, na Flip. Então, nós vamos estar na Casa Gueto e na Casa. Ai, meu Deus, qual que é o nome? Escreva, garota. Escreva Garota. E também vou estar junto com o grupo de leitura que a gente faz aqui em Campinas, que é o grupo Capitolina, que inclusive é a editora do livro maravilhoso da Do Lei. meu livro. Eu É quero o isso meu aí. exemplar aqui, estou doida para pegar o meu. E nós vamos estar com as capitolinas na casa Tiuaras, né? Chuares. Então estaremos lá. E eu ainda não fiz o lançamento do meu livro, Migrar em Férias, aqui em Campinas. Então, também para o segundo semestre, estou com planos aí de tentar fazer
esse lançamento e mais o que rolar até dezembro, né? O ano passado eu tentei ir para a Feira de Porto Alegre e não consegui, junto com a escola, escritoras da Débora. Um beijo para as meninas da escola, um beijo para a Débora. Mas esse ano eu quero ver se eu vou também para Porto Alegre. Ai, que delícia! A gente fica na expectativa de cada evento, de participar, né? De se encontrar, de ver esses livros nascerem. Eu vou estar também com No Caminho Contra a Coragem, que foi publicado pelo selo Capitolinas, que surgiu a partir do clube de leitura que eu conheci a Dani lá também. Eu não sei onde eu conheci a Dani primeiro, se foi na escola ou se foi no clube, mas enfim, a gente se esbarra nos dois. E eu vou fazer o lançamento presencial do meu livro aqui em Paulínia no comecinho do mês que vem, também com ele. E é isso, o que tiver aparecendo, que a gente puder participar, a gente vai estar participando. Meninas, muito obrigada. Dani, muito Só um obrigada. minutinho, Alê. Pode falar. Epifanias, entre memórias, escola, não, entre crianças, escolas e sonhos. A última palavra é sonho. Ah, o sonho é importante. Sonho é importante. E eu queria agradecer Linei, Andréia, Cláudia, que estão aqui prestigiando a gente. Fico bem feliz. E a você As por ter meninas estão aqui. oportunizado a gente estar aqui falando sobre as nossas produções. A Ana Carolina também está aqui, muito obrigada. Joana, Linei, Aline, minha sobrinha do coração. A Angla, faço yoga com ela comprou meu livro. Obrigada, Angla. Bom, é isso então. Dani, Márcia, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, agora é a hora que a gente está de saída. Bom, um beijo para vocês, foi uma honra participar, viu, Ale? Pena que agora no final minha internet ficou ruim, mas uma honra, acho lindo esse seu trabalho e eu não assisti nenhuma ao vivo, porque normalmente nesse horário eu dou aula, mas eu assisto todos depois no YouTube, então é uma, assim, todos os episódios foram lindos. E um beijo para as meninas que estão aí. Eu não consegui responder nada no chat, porque também não estava rodando para mim. Mas um beijo, uma honra poder participar ao lado da Márcia, que eu amo de paixão. E, enfim, é isso. Nos vemos na Flip. E você, Márcia? É isso, agradecer demais essa oportunidade. A Dani, queridíssima, as meninas todas da escola. Agradecer a Escola de Escritoras em peso, porque vocês mudam a minha vida, enriquecem meus sábados, me dão energia muito boa. A Andréia estava aqui, eu acho que eu não falei do programa da Andréia, foi logo a estreia, maravilhosa. Então, meninas, agradecer, bom demais. E Alê, que vá longe esse teu programa com essas ideias maravilhosas, trazendo esse povo para contar, porque todas as histórias merecem ser contadas. Todas elas precisam de alguém que a pessoa precisa que chegue até ele. Né? Muito bacana. É isso mesmo. E o intuito é esse, a gente se encontrar e as histórias terem espaço, né? As histórias, as vivências, as obras, enfim, a gente. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Márcia. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo que estava acompanhando aqui. Quem assistir depois, muito obrigada também. E a semana que vem vai ter de novo, segunda-feira, 8 horas, eu, elas, nós. Eu vou estar recebendo a Flávia Santos, que ela é responsável pelo perfil Corrida Literária. Vai ser um papo bem gostoso também. Gente, boa noite, uma semana lindona para vocês, hein? Tchau, tchau.